Olá, meu nome é Kathleen Monteiro. Eu fiquei encarregada de realizar uma pesquisa sobre Moçambique, trazer alguns dados sobre as línguas faladas no país, as peculiaridades da língua oficial daquele país, como também a culinária, a dança, a música e a literatura. De acordo com os critérios exigidos pelo docente, pelo professor Marílio Salgado Nogueira, ministrador da disciplina Português como Língua Estrangeira. Então, esse vídeo ele vai conter os dados obtidos através dessa pesquisa. Para iniciar, é importante destacar que Moçambique está localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico, com mais de 30 milhões de habitantes. Dando início aos tópicos, vou falar um pouco sobre as línguas faladas naquele país. Moçambique é um país multilingüe, no qual são faladas mais de 40 línguas. Embora o português seja a língua oficial do país, existe uma variedade de línguas de origem bantu, que são reconhecidas como línguas moçambicanas ou línguas nacionais. De acordo com a pesquisa, são existentes mais de 20 línguas bantus em Moçambique, incluindo o Emakuá, Xinxangana, Cinzena, Xinchona e Xintsonga, e dentre outros. Além destas línguas, outros idiomas estrangeiros são falados em Moçambique, como o árabe, o inglês, o hindi e outros. E a língua de sinais. É importante destacar também que o português ele é predominantemente usado em contextos formais, como na educação, no governo e em meios de comunicação, enquanto as línguas bantu são utilizadas na comunicação diária em diferentes regiões de Moçambique. Também vale destacar que, embora o português ele seja a língua oficial do país, ele é tido por uma grande parte da população como segunda língua, pois uma boa parcela da população moçambicana tem as línguas bantu como primeira língua, ou seja, como língua materna, e a segunda língua, no caso, o português como segunda língua. Seguindo para o segundo tópico, vou falar um pouco sobre as peculiaridades linguísticas do português em Moçambique, que em comparação com as variantes do português europeu e do Brasil, são notáveis em diversos níveis, como no vocabulário e na semântica. De acordo com a pesquisa, é notável a influência das línguas locais, principalmente da língua bantu no português de Moçambique, pois ocorre o empréstimo de elementos lexicais de palavras de origem bantu, ou seja, das línguas locais de Moçambique, que acaba resultando em um vocabulário e uma semântica específica. Eu trouxe um exemplo da palavra canimambo. É uma palavra emprestada do Chironga e do Xinxangana, que são línguas faladas no sul de Moçambique, que significa obrigado. Enquanto a semântica, temos como exemplo a palavra escovar, que diferente das outras variantes do português de Portugal e do Brasil, ela tem como significado bajular. Partindo para a estrutura sintática e morfológica, a estrutura sintática do português moçambicano apresenta variações em relação ao português europeu. A ordem das palavras nas frases pode apresentar flexibilidade e a concordância verbal pode ser diferente. A influência das estruturas sintáticas das línguas bantu pode ser observada em alguns casos, resultando em construções que se desviam das normas gramaticais do português padrão. Já a morfologia do português moçambicano também demonstra a influência das línguas bantu. A formação de novos verbos e substantivos, por exemplo, pode seguir padrões diferentes do português europeu, refletindo a adaptação da língua às necessidades comunicativas da população moçambicana. A utilização de sufixos e prefixos também pode apresentar variações. Finalizando esse segundo tópico, vamos abordar um pouco sobre a fonética. A pronúncia de algumas consoantes pode variar, como a troca do B e P e do T e D em certas regiões de Moçambique. É importante destacar que a nasalização nas regiões mais ao sul de Moçambique, as palavras tendem a ser mais nasalizadas, como também vale destacar a não ocorrência da supressão de vogais, como por exemplo na palavra futuro, que
Em Moçambique, esta palavra ela é pronunciada com todas as vogais, enquanto no português de Portugal, a vogal U da primeira sílaba é suprimida. Partindo para os dados obtidos sobre a culinária de Moçambique, a culinária de Moçambique ela é uma fusão de influências africanas, portuguesas, árabes, indianas que refletem a sua diversidade cultural. Os pratos moçambicanos frequentemente utilizam ingredientes como o milho, a mandioca, o arroz, o coco, o amendoim, o feijão, frutos do mar, especiarias como a pimenta e legumes. E entre os pratos mais conhecidos estão o matapá, que é feito com folhas de mandioca, amendoim, leite de coco e mariscos. Também temos o chimá, que é uma farinha de milho cozida na consistência de papa, e o frango piripiri. Aqui, com relação à música, abordando agora os dados obtidos sobre a música em Moçambique, ela expressa a identidade cultural do país, é um meio de expressão e também de resistência, e é muito diversificada, refletindo a história e a cultura do país. Influenciada por diversas tradições, incluindo a portuguesa, árabes e indianas, portanto, apresenta uma variedade de estilos e ritmos. Atualmente apresenta uma mistura de gêneros tradicionais e modernos. Como exemplos de músicas moçambicanas temos a marra benta, que é um gênero tradicional do sul de Moçambique, o xigubo, que é um gênero tradicional também, assim como o mabula, o tufo e dentre outros. Também temos o pandizá, que é um dos estilos musicais mais novos existentes em Moçambique. A música moçambicana é influenciada por outros gêneros como o pop, a música eletrônica e dentre outros. Agora, partindo para o próximo tópico, vou abordar um pouco sobre a dança em Moçambique, sobre os dados obtidos. Assim como a música, a dança em Moçambique é uma manifestação cultural e uma forma de expressão, como por exemplo temos o marra benta, que já foi mencionado anteriormente, né? Pois ele é um estilo musical e também um estilo de dança. Temos também o mapicó, o nezope e dentre outros. Agora, finalizando com o último tópico, abordando sobre a literatura em Moçambique. A literatura moçambicana é uma forma de resistência, de expressão da identidade moçambicana e da luta pela construção de um futuro melhor. Através de suas narrativas, os autores moçambicanos nos oferecem um olhar profundo e complexo sobre a história, a cultura e a sociedade do país, contribuindo para o melhor entendimento da realidade moçambicana. É importante destacar que a oralidade ela está muito presente na literatura moçambicana, através das ricas narrativas destes autores. Entre os autores da literatura moçambicana destacam-se Mia Couto, Paulina Chiziane, José Caveirinha e dentre outros autores também. E estes foram os dados obtidos a partir das pesquisas realizadas sobre Moçambique.